Glória a Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Como o pastor Leonardo está com a nossa equipe no encontro, eles já estão a caminho, ele pediu para eu poder compartilhar algo. Na semana passada, nós recebemos a presença do pastor Vinícius Alevato, nosso pastor lá de Portugal. Ele esteve com a gente e foi uma palavra realmente poderosa sobre o Espírito Santo. Na semana anterior, eu também compartilhei uma palavra sobre o poder da mente renovada. E realmente muitos irmãos, eu recebi muitos feedbacks de que foi uma palavra realmente poderosa. E sim, eu fui muito impactado com aquela mensagem, porque realmente a palavra de Deus nos impacta. Hoje, eu quero dar mais ou menos uma continuidade, uma conclusão daquilo que nós compartilhamos sobre o poder da mente renovada. Você sabe que muitas vezes na nossa vida, a gente lida com desafios na nossa vida cristã, que às vezes a gente não sabe lidar. Às vezes tem pessoas que falam e até compartilham: poxa, pastor, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser cristão, pastor, é muito difícil seguir ali certinho, é muito difícil você realmente ouvir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus realmente espera de nós, seguir a palavra de Deus. Pastor, é muito difícil. E muitas vezes acabam esbarrando nos desafios que muitas vezes Deus coloca para nós e acabam paralisando e acreditam que realmente a vida cristã é algo duro, difícil, ou muitas vezes algo até impossível, porque se a gente for olhar para a palavra de Deus, a verdade é que a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. E quando a gente pensa que a vontade de Deus é trabalhar a sua igreja e todos os filhos a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a gente pensa: pastor, é impossível, é algo inimaginável, como que eu vou ser parecido com Jesus? Mas você sabe que a transformação, o processo de transformação da nossa vida, além dele ser uma promessa da parte de Deus, na verdade, além dele ser uma herança da parte de Deus, ele é uma promessa de garantia, porque a palavra de Deus, ela afirma que o processo de transformação que é iniciado em nós através do novo nascimento, ele vai se concluir. A Bíblia, ela fala neste versículo, acompanhe comigo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é um dos textos mais conhecidos quando nós falamos acerca de transformação. Nós já compartilhamos esse texto muitas vezes aqui, mas hoje eu gostaria de compartilhar com você, talvez se você nunca ouviu, ser abençoado, mas se você já ouviu, relembrar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e olha o que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pai, esta é a sua palavra. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque nós estamos debaixo, Senhor Deus, de uma promessa do Senhor, da qual nós seremos instruídos pela sua palavra, conduzidos pela sua palavra, guiados pelo Teu Santo Espírito, e é debaixo dessa promessa, Senhor Deus, que nós desejamos realmente que a sua palavra, ela nos motive, nos inspire, e que o Senhor possa falar conosco. Nós não viemos aqui, Senhor Deus, cultuar ao Senhor e recebermos apenas autoajuda, palavras de motivação meramente humana. Na verdade, nós queremos receber uma motivação do céu. Na verdade, nós estamos aqui para receber uma ajuda do alto, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é tudo em nós, e tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, e é por isso que nesta hora, Senhor Deus, colocamos o nosso coração, abrimos o nosso coração e a nossa mente, para receber da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você deseja receber da palavra de Deus, diga amém. Bom, nós temos aqui em nossa igreja o curso da Escola de Discípulos. Já quero aproveitar para fazer uma propaganda. Agora em agosto nós vamos iniciar a nossa Escola de Discípulos, que é um curso onde nós compartilhamos princípios da palavra de Deus. Se você quer aprender a palavra de Deus, vem estar conosco, ok? É um curso totalmente gratuito, né? Ele tem uma duração de 6 meses e realmente é algo impactante. E nesse curso nós aprendemos
que o novo nascimento da parte de Deus para nós, ele alcança o nosso espírito, começa no nosso espírito. Então, a Bíblia fala que todos, que estão no mundo, estão separados de Deus, e uma vez que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e Redentor, a Bíblia fala que o Espírito Santo se une ao nosso espírito, e a partir desse momento, o nosso espírito então é ativado, e nós somos conduzidos pelo Espírito, e a mesma palavra diz que o Espírito, ele está pronto, basta que nós exercitemos esse Espírito. Mas também nós possuímos uma alma, mas no momento da nossa conversão, a alma ela não se converte. A alma, ela, a partir do momento em que nós começamos a caminhar com o Senhor, a nossa alma, ela passa por um processo de transformação. E esse processo de transformação não é da noite para o dia, não é algo instantâneo, não é algo que você vai para o encontro com Deus e volta com a alma transformada. Muitos estão lá recebendo da palavra de Deus, recebendo do Espírito, mas agora o Senhor vai começar um processo de transformação na vida de muitos deles. Talvez você já está no meio desse processo, talvez você ainda nem começou, mas eu tenho certeza, ninguém aqui está no final. Por quê? Porque esse processo vai durar até Jesus voltar. Esse processo é um processo diário, paulatino, gradativo. E é um processo que, muitas vezes, nós não entendemos como funciona. O processo de transformação, muitas vezes a gente acredita ser um processo muito difícil, muito tenso, cansativo. Poxa, participar dos cultos, ir para o encontro, servir a Deus, ir para a célula. Você pensa, nossa, mas é muito cansativo. E muitos acreditam que a vida cristã é um pesar, é difícil. Você sabe por que muita gente às vezes chega a essa conclusão de que a vida cristã é uma vida difícil de se viver? E muitos às vezes até acabam caindo na mentira do diabo e falam, isso não é para mim, isso é muito difícil. Tem coisas que eu preciso fazer, que eu não faço, e aquilo que eu preciso deixar de fazer, eu acabo cometendo. Na verdade, essa vida de ser cristão não é para mim. Essa vida de frequentar a igreja não é para mim. Por isso muitos desistem. Muitos jogam a toalha, porque tentaram buscar essa transformação, mas não conseguiram. Porque muitas vezes nós acabamos cometendo o equívoco de ser transformados baseado naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós deixamos de fazer. Porque a gente acredita que o processo de transformação da nossa alma, de mudança do nosso caráter, está muito ligado com aquilo que a gente faz, deixa de fazer. E muitas vezes quando nós tentamos fazer pela força do nosso braço, nós não conseguimos ser transformados e acabamos sendo frustrados. Uma coisa que a gente precisa entender, que todo comportamento, ele é fruto de uma crença. Todas as vezes que nós comportamos de uma maneira, esse comportamento, ele nada mais é do que o resultado de uma crença. Se eu creio de uma forma, eu vou me comportar de acordo com como eu creio. Então, se eu creio corretamente acerca de algo da minha vida, eu vou me comportar corretamente. Agora, se eu creio de uma maneira errada, o meu comportamento, ele também vai ser errado. Vou dar um exemplo. Imagina que você passa por uma grande crise, é mandado embora do trabalho. No momento de crise financeira, logo em seguida, o diabo lança uma mentira na sua mente. Fala para você, tá vendo? Se você fosse abençoado de verdade, você não estaria passando por isso. Se você fosse amado mesmo, essas coisas não estariam acontecendo com você. Aí esse pensamento começa a gerar uma crença. É verdade. É verdade. É verdade. Se eu estou passando por isso, é porque eu não sou abençoado. Se eu estou passando por isso, é porque Deus não é comigo tanto assim, quanto o pastor fala lá no culto. Se eu estou passando por isso, é porque eu não sou tão amado quanto eu achava que era. E aí você começa a se comportar de acordo com esta crença. Aí como que se comporta? Ou muitas vezes, a pessoa começa a tentar fazer coisas para ser abençoado. Já que eu não sou, então eu vou começar a fazer para tentar ser. Está comportando erradamente. Ou então, quer saber? Eu vou desistir. Eu não sou abençoado mesmo. Eu não sou amado mesmo. Deus não olha para mim, eu sou um azarado.
se comporta errado, de acordo com uma crença errada. Quantos estão compreendendo? É por isso que muitas vezes, para mudar um comportamento, a gente não tem que focar no comportamento. A gente precisa focar na fé. Então, diga comigo, para mudar um comportamento, eu preciso focar na fé. A raiz do problema não é o comportamento em si. A raiz do problema é o que gera esse comportamento. Então, muitas vezes nós acabamos sendo frustrados no processo de transformação porque a gente fica muito focado no comportamento. Quer vencer o pecado, mas fica olhando para o pecado. Fica colocando regras, fórmulas, para tentar vencer ou mudar esse tipo de comportamento, mas nada acontece. Você sabe que todas as vezes que nós focamos na mudança de comportamento, baseado no próprio comportamento, a única coisa que a gente vai fazer é adiar esse comportamento, mas nunca mudar. Porque a mudança, ela nunca acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque Deus, Ele quer produzir em nós espontaneidade. A verdade é que Deus, Ele quer produzir filhos maduros, mas que são filhos que vivem uma vida natural, dentro do sobrenatural. E aí que entra o processo de transformação que é divino. Eu sou apaixonado como Deus trabalha na vida dos seus filhos e a maneira como que Deus faz na vida de cada um, a fim de que todos sejam semelhantes a Jesus. E aqui nesse texto, nós lemos e aprendemos como que é esse processo. Nós vemos que a verdadeira transformação, para que nós sejamos transformados, o véu precisa ser removido. Volta lá para a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios 3. Nós vemos que nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Mas para entendermos essa questão do véu, volta um pouquinho, lá para o versículo 12. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, da lei, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí entra no versículo que nós lemos, e todos nós, com rostos vendados, contemplando como por espelho a imagem, somos transformados à imagem do Senhor, de glória em glória. Você sabe que para que nós atingimos, para nós podermos atingir a verdadeira transformação e o processo de transformação ser efetivo, é necessário que o véu seja removido da nossa vida, do nosso coração. A Bíblia vai dizer que o nosso coração, dele procedem as fontes da vida. Livro de Provérbios, capítulo 4. Você vai ver, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, ele é a chave para iniciar esse processo de transformação. Quando nós guardamos no nosso coração os princípios e firmamos dentro do nosso coração e não do lado de fora, aí sim o processo se torna efetivo. Sabe por que muitas pessoas não conseguem atingir a transformação em Deus de muitos comportamentos? Porque, na verdade, tentam buscar na lei a mudança do comportamento. O véu aqui, ele aponta para a lei. Se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que Paulo, na verdade, ele faz um contraponto entre a antiga aliança e a nova aliança. E ele fala que é impossível alguém atingir a transformação pela antiga aliança, porque na verdade a lei, ela trata o comportamento. A lei não muda ninguém. A lei não tem poder de mudar ninguém. Você quer ver um exemplo? Existe a lei de que não pode matar, mas tem gente que mata? Mata. A única coisa que a lei vai tratar é com o comportamento. A lei não trata com a natureza. A lei não trata no coração.
A lei só trata lá de fora. E tem muita gente que quando vai buscar a transformação está com o véu, está posto, ou seja, o véu da lei. Busca a transformação tentando formar regras, barreiras e acaba se frustrando. E muitas vezes o diabo usa isso para poder nos tentar paralisar, para tentar nos frustrar e dizer, tá vendo? Você não consegue. E a verdade é essa, irmão, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Baseado na lei, baseado no livro de regras, é impossível alguém ser transformado. Mas aí é por isso que a Bíblia vai dizer que a lei, ela não deve estar do lado de fora. Aí você pode pensar, poxa pastor, mas a lei não é boa? A lei é ruim? Os 10 mandamentos, eu vi lá na novela da Record. Dos 10 mandamentos, isso é ruim, pastor? Não, irmãos, a lei ela é perfeita. Você sabe qual é o problema da lei? O problema da lei é que a lei não tem o poder de mudar a nossa natureza. O problema está na nossa natureza, está em nós. A lei ela é perfeita, ela é boa, ela reflete o próprio Deus. O problema somos nós, que não conseguimos cumprir a lei. Por isso que quando nós buscamos a transformação com o véu no rosto, ou seja, buscando e vendo com a lei, buscando a transformação através da lei, nós não conseguimos ser transformados. A Bíblia vai dizer, aqui nós lemos, que Moisés, ele estava com o véu no rosto, ou seja, a Bíblia fala que Moisés, ele sobe ao monte para se relacionar com Deus, e eles têm uma experiência de uma glória tremenda, que o rosto dele começa a brilhar. E ele então, para poder, quando ele volta para o povo, ele coloca um véu no rosto, para que o povo não visse o rosto dele, o brilho do rosto dele, que não dava para ser, sabe, o rosto dele não se reconhecia, apenas o brilho. Então ele coloca um véu para poder se relacionar com o povo. Esse véu, na verdade, representa os olhos fechados da lei. Você sabe que a lei, ela não tem poder para nos mudar. Diga assim, a lei não tem poder para mudar a nossa natureza. Remover o véu aqui é remover a lei do nosso coração. E remover a lei do nosso coração é parar de tentar se relacionar com Deus baseado na troca. Parar de tentar se relacionar com Deus baseado naquilo que você pode fazer ou aquilo que você não pode fazer. Nós nunca iremos conseguir ser transformados. Você já viu, às vezes tem pessoas que, obviamente, a gente acredita num coração desejoso pela transformação. Mas tem gente que fala assim, pastor, eu vou fazer um propósito baseado basicamente em comportamentos. Ela consegue adiar, mas no final das contas não muda. Volta a fazer a mesma coisa. Sabe por quê? A lei, ela tem o poder apenas de adiar. Mas sabe o que vai transformar você de fato? É o que está por dentro. A verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora e muitas vezes você nem percebe. Sabe por quê? Porque a verdadeira transformação não é baseada no livro de regras. A verdadeira transformação, ela é espontânea. Nada mais é do que você viver de fato aquilo que você é. Pastor Mesaque, o senhor tem dificuldade de ser o Mesaque Aguiar Machado? Tem dificuldade de ser? Não, por quê? Porque é o que o senhor é. Agora imagina se alguém chega para você agora, pastor Mesaque, agora você vai ser a pastora Sueli. Ia falar o quê? Não, agora ficou difícil. Por quê? Você não tem dificuldade de ser aquilo que você é. A sua natureza, quando ela é mudada, transformada, você não tem dificuldade de expressá-la. Você expressa aquilo que você é. Ninguém consegue ficar fingindo ser aquilo que não é por muito tempo. É por isso que a mudança ela precisa acontecer do lado de dentro. Mas a lei não tem esse poder. Sabe o que tem esse poder? A graça de Deus. A graça do Senhor. Quando nós nos relacionamos com Ele com base na graça, o que é relacionar com Ele com base na graça? Sem base de merecimento, irmãos. Quando nós olhamos para Ele falando assim, Senhor, eu sou miserável, sou ladrão, não presto, mas faz através de mim. E se você está se relacionando com Ele com base na graça, não com base no merecimento. Quantos estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Mas esse processo, ele também inclui você se posicionar corretamente
posicionar os seus olhos no lugar certo. A Bíblia ela vai dizer no livro de Mateus capítulo 6, versículo 22, que os nossos olhos, eles são as lâmpadas do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nós viveremos em trevas. Ou seja, os nossos olhos têm um poder de trazer aquilo que está do lado externo para o lado de dentro. Todas as vezes que nós posicionamos os nossos olhos para algo, aquilo que nós estamos vendo tem o poder de nos influenciar. Irmão, não se iluda. Tudo que você vê tem o poder de te influenciar. Por isso que aqui a Bíblia vai dizer que nós somos como um espelho. O espelho, ele vai refletir aquilo que está na frente dele. Onde você posicionar o espelho, ele vai refletir. Aí você vê um monte de gente que tem dificuldade de vencer certo tipo de pecado, que tem dificuldade, muitas vezes, de controlar o seu temperamento, tem dificuldade, muitas vezes, de fazer coisas para Deus, de pregar a palavra, tem timidez, vergonha, diversas coisas, diversos problemas, diversas falhas, mas você vai ver os olhos deles estão posicionados para as coisas deste mundo, estão com os olhos posicionados para aquilo que não é Cristo, estão focados em outras coisas. Aí vai ficar difícil de ser, sabe por quê? Para você ser transformado, além do véu ser removido, os seus olhos precisam estar posicionados no lugar certo, focados no lugar certo. Tem gente que tem muita dificuldade de vencer os comportamentos, porque foca no comportamento, olha para o comportamento, olha para si mesmo, e muitas vezes até olha para o irmão do lado. Isso é muito comum. A pessoa acaba de chegar na vida da igreja, olha para os irmãos e fala assim, mas os irmãos estão pior que eu. Aí fala assim, para que eu vou entrar dentro da igreja? Eu vou para minha casa. Por quê? Olha para as pessoas. Ele vai alcançar transformação? Não a genuína. Fica olhando para os problemas, para as dificuldades, olha para os gigantes, olha para ele mesmo, fica olhando para si, para a sua incapacidade, para as suas falhas, não vai conseguir. Sabe quando que nós vamos atingir a plenitude da nossa transformação em Cristo? E quando digo plenitude, alcançar êxito nesse processo de transformação, quando aqui a Bíblia vai dizer que com o nosso coração desvendado, nós olharmos para Ele, olharmos para Jesus, olharmos para Cristo. Todas as vezes que nós posicionamos os nossos olhos para Ele, irmão, nós somos transformados de glória em glória. Por que tem muita gente que tem dificuldade de ser transformado? Porque não olha para Jesus, está com seus olhos focados em outras coisas, está olhando para outros lugares, posiciona o seu coração em outras frentes, está olhando mais a sério do que para Jesus. Não vai ser transformado, não vai chegar ao ponto, não vai chegar no ponto. Mas eu acredito, irmão, que na palavra de Deus que diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para concluir. Se o Senhor começou a obra na sua vida, irmão, eu creio que Ele vai concluir essa obra, porque Deus não é um Deus que deixa a obra parada no meio do caminho. Ele vai concluir a obra na sua vida, e quando chegar naquele grande dia, você será semelhante a Ele, ao Filho. E eu creio, irmãos, que esse processo de transformação é desafiador. Você pode falar para mim, pastor, é um desafio, e é verdade, é um desafio mesmo. Não é difícil, mas é desafiador. Sabe por quê? Porque nesse processo, quando você vence um gigante, mais na frente tem um maior que o que você venceu. Quando você sobe um degrau, mais à frente tem um maior do que você subiu. Aí você pode pensar, nossa, mas é impossível. É um desafio maior do que o outro. Você passa por um desafio na sua empresa, venceu, glória a Deus, aleluia. Mais à frente tem um maior. Você passa um desafio na sua família, crise no casamento. Passou esse desafio, mais à frente tem um maior. Aí você pensa, não vai acabar nunca. Aí tem uns que falam, vivo no deserto, vivo no deserto. Não, não é deserto, irmão. É Deus trabalhando na sua vida, transformando você, porque na mesma medida de desafio, há uma medida de graça para suprir você nos momentos de desafio. Deixa eu te falar, eu não sei qual é o desafio que você está passando na sua vida, irmão, mas em Deus há uma medida de graça e suprimento para você poder vencer esse desafio. Deus não é um Deus
que deixa a gente na chapada, que coloca um desafio na sua frente e fala, se vira, resolve. Deus não faz isso. Da mesma forma que há um desafio para fazer você crescer, para fazer você avançar, há um suprimento de graça na dispensa divina do céu, dizendo para você, pega aqui, faça isso, que você vai vencer, você vai avançar, você vai ser transformado. Quantos conseguem compreender isso, irmão? É por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos nele, e estar focados nele, e não nos deixar nos desviar das coisas que aparecem na nossa frente. Muitas vezes na nossa vida, irmão, o diabo, ele não vai querer tirar você daqui, mas ele vai querer tirar o seu foco, vai querer tirar os seus olhos de Jesus, porque todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, o processo dá um pause. Todas as vezes que você tira o processo, você tira os seus olhos de Cristo, é como se você estivesse dando um pause no loading do Espírito dentro de você. Sabe que você não vai ver na Bíblia um versículo que fala que o diabo resiste a Deus. Não tem isso. Diretamente, o diabo ele não resiste a Deus, porque ele sabe que não adianta resistir a Deus. O diabo sabe que é impossível de resistir a Deus, ele resiste a nós, porque ele sabe que muitas vezes pode ganhar terreno na nossa mente, mas a Deus não há briga. O diabo sabe, não tem jeito, não adianta. Mas você sabe quais são os principais responsáveis muitas vezes em tentar resistir o processo de Deus? Fala assim, somos nós, eu e você. Muitas vezes nós atrapalhamos, não digo atrapalhamos, mas na verdade nós interrompemos muitas fases da nossa vida, deixamos de avançar em Deus por causa da nossa passividade. Muitas vezes nós deixamos de avançar em Deus, por quê? Porque não acreditamos, as mentiras entram na nossa mente, as verdades de Deus, elas são permeadas, apagadas por causa das mentiras do diabo, e esse processo se torna mais lento, porque não se iluda, o processo de transformação não é o tanto de tempo que você está aqui na vida da igreja, não é o tanto de tempo que você tem de membro da Manaim ou de outra igreja, não é um tempo cronológico, o tempo de Deus é diferente, e também não importa a velocidade que você começa. Está tendo Olimpíadas agora, eu gosto muito de esporte, muita coisa, e eu acompanho algumas coisas, e começou o atletismo agora, e eu estava vendo, eu gosto mais das provas de velocidade, 100 metros rasos, 200 metros, mas eu estava vendo uma prova de 800 metros rasos, e no início da prova, um competidor saiu em grande velocidade, e o narrador e o comentarista começou a compartilhar os feitos daquele competidor em outras competições, e ele conquistou tantos ouros, conquistou tantos recordes e tudo mais, e eu estou vendo a prova, e eu pensando, se vai ganhar de lavada, ele está muito na frente, um sprint, acabou a prova, pode acabar, mas de repente eu estou vendo um que estava lá para 6º lugar, e ele começou a acelerar o passo, e está chegando, e passa para 4º, e passa para 3º, e passa para 2º, quando chegou próximo da linha de chegada, ele passou e ganhou a prova, e eu vi o olhar de frustração daquele que saiu na frente, ele até chegou em 2º, mas nos olhos dele dava para ver, que a verdade é que ele queria chegar em 1º, mas ele chegou em 2º, a Bíblia vai dizer, irmão, que na verdade não importa como a gente começa, mas sim como termina, porque a Bíblia ela compara a vida cristã a como uma maratona, que não é a velocidade que importa, não é a velocidade, mas a constância, perseverança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, se eu não me engano, abre aí, 1 Coríntios 15, 58, olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 15, 58, olha o que diz a palavra de Deus, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele não diz aqui, sede abundantes hoje, amanhã
é sempre, todo dia, permaneça, persevere, continue, não pare. Pastor, mas o processo está difícil. Mas continue, irmão. Uma hora esse processo vai acabar. Ah, pastor, mas está difícil, eu tenho dificuldade, irmão. Tire a venda dos seus olhos, tire a lei, enxergue a graça de Deus. Olhe corretamente para Jesus, que o processo Ele vai fazer. Às vezes nós tentamos entrar no lugar de Deus e essa é a terceira coisa. Quem transforma é Ele, não somos nós. Quem transforma é o Espírito, não somos nós. E às vezes eu falo aqui para alguns que tentam transformar o outro. Isso acontece muito. Trabalhando com um jovem adolescente, às vezes os pais vêm falar comigo, pastor, meu filho não tem jeito. Não dá. Ele não quer saber de nada, quer nada com nada, respondão, não lava a louça, não faz isso, aí vem dedurar para mim, né? Como se eu fosse chegar e resolver a vida assim de uma hora para outra. E eu ouço, obviamente, oro. Mas você sabe, irmãos, nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. A única pessoa que muda de fato é o Espírito. Igual alguns vêm falar comigo. Pô, pastor, vou casar com fulano. Ó, fulano, você sabe que ele é desse, mas quando casar vai mudar, pastor. Quem casou aí sabe que não muda nada assim, não. Não muda assim. Não é assim, não é desse jeito. Sabe por quê? A mudança genuína, ela acontece através do Espírito. E o que a gente faz? É óbvio, irmãos. O processo de transformação não é um processo passivo, como uma operação do coração, do estômago, que você recebe uma anestesia, fica lá deitado e parado e acabou. Você sai de lá pronto, bom. Não, não funciona desse jeito. A nossa missão é contemplar. E o teste da transformação, de fato, é a prática, a vida da igreja, os irmãos. Essa pessoa que está do seu lado, fala assim, você é meu teste, varão. O casamento, eu sou apaixonado pela minha esposa, irmão. O meu casamento, eu falo para ela, você é uma ferramenta de Deus para a minha vida. Ela está aí? Tá não, graças a Deus. Mas está filmado, paga isso, corta isso, essa parte. Eu falo para ela, eu sou apaixonado por aquela mulher, sabe por quê? Porque foi ela que Deus escolheu para poder tratar na minha vida. O casamento, irmãos, é uma grande bênção. Um irmão veio falar comigo essa semana, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, vamos conversar, o que foi? É urgente, pastor, senão eu vou matar minha esposa. Eu falei, calma, irmão, calma. Ele falou, pastor, é um desafio o casamento. Eu falei, é mesmo. E maior do que você pode fazer. Só Deus mesmo para criar esse negócio. Nem o diabo inventar de meter a mão nisso. Sabe por quê? Porque é algo, irmãos, que na nossa força, tentando nosso braço, não consegue. O Espírito precisa fazer. O Espírito precisa agir. Na vida da igreja também. Você se relacionar com o irmão que está do seu lado, irmão, precisa do Espírito azeitando o negócio. Porque se o Espírito não estiver azeitando, conectando, vai dar ruim. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque o processo de transformação é o Espírito. Quando nós olhamos com os nossos olhos contemplando a Ele, nós temos a revelação da glória de Deus. Nós recebemos a glória de Deus. Mas quando nós colocamos em prática esse processo de transformação, aí entram os frutos. Entra os frutos. A nossa missão é contemplar. A missão dele é nos moldar. Quando nós contemplamos a Ele, eu não sei se você já teve a oportunidade de contemplar uma paisagem. Eu, às vezes que eu vou na praia, eu gosto de praia. Mas eu gosto mais, engraçado, eu gosto mais de ir na praia porque eu sou apaixonado em ouvir o barulho do mar. E olhar aquele horizonte infinito e pensar, o que tem lá do outro lado? E eu fico observando aquela imensidão aqui, não sei, me dá uma paz, uma tranquilidade, olhar a criação. Eu lembro uma vez eu fui no Cristo Redentor e olhei toda aquela paisagem, eu fiquei sem palavras, só contemplando e vendo que maravilha isso. Isso é contemplar. Contemplar é você observar, olhar com seus olhos e muitas vezes não ter palavras. Contemplar é você fechar a porta do seu quarto, colocar um louvor,
fechar os olhos e muitas vezes não liberar palavras, apenas olhar para o Senhor no sentido do Espírito, voltar-se para dentro do Espírito, e lá dentro, lá no profundo, lá no Santo dos Santos, e contemplar ao Senhor e dizer: oh Jesus, e você vai ali contemplando a Ele, a beleza, a sua maravilha, de repente dá uma vontade de chorar, de repente vem aquilo dentro de você, uma paz, uma alegria que você não sabe de onde, e você começa a contemplar ao Senhor. Você está aqui no período de louvor, você está cantando ao Senhor, louvando, mas de repente dá uma vontade de você apenas contemplar a Ele, você olhar para Ele, você observar a beleza dEle. Irmãos, isso não é com os nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos do Espírito. Quando nós fechamos os nossos olhos e nós voltamos lá para dentro, nós contemplamos a eles, irmãos, ali nós somos transformados. Ali nós somos transformados. Quando nós abrimos os nossos olhos do Espírito e contemplamos ao Senhor, contemplamos a Ele, nós recebemos essa glória. Você sabe o que é glória de Deus? A verdadeira glória de Deus. A verdadeira glória de Deus não é alguém que é poderoso em palavras, poderoso em obras, alguém que bem articulado, bem estudado, que foi formado em Harvard, Massachusetts. Meu inglês eu vou melhorar, estou tendo mais aula com o pastor Leonardo. Que estudou nas melhores escolas, vinha aqui uma pregação maravilhosa, você vai falar assim: nossa, o cara é bom. Você sabe o que é glória de Deus? A glória de Deus é Deus pegar alguém que, olhando para Ele mesmo, não tem nada de especial, impuro, tu olha assim, não dá nada para ele, não tem muito estudo, mas ele ser usado poderosamente por Deus. Você sabe que a glória de Deus, ela se manifesta nos fracos. Quem é forte, não há glória. Por isso que Deus fortalece o fraco, porque quando o fraco vence o forte, vai falar assim: rapaz, eu tenho certeza que não foi por conta de você, olha aí seu shape, olha você, olha para você, como é que você conseguiu vencer isso? É porque por trás de você, irmão, há um Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos. A glória de Deus, ela se manifesta nos fracos, a glória de Deus se manifesta nos incapazes, a glória de Deus se manifesta naqueles que uns vão dizer assim: esse aí não muda não, pastor, esse não tem jeito, já tentamos de tudo, não tem solução, esse aí pode desistir dele. É esse que Deus pega e transforma e fala assim: rapaz, é glória de Deus purinha, porque na força do braço era impossível. O verdadeiro processo de transformação é esse, aquele que o Espírito vai lá dentro, e quando você com seus olhos desvendados, olha para Ele, foca em Cristo, à medida que você vai focando em Cristo, você vai perceber com o tempo, aquela vontade de xingar, quando você perceber passar pela mesma situação, você não vai ter mais a vontade, porque vai ser natural para você. Aquela vontade de parar de desistir diante do desafio, você vai começar a receber ousadia em Deus, coragem. Aquele medo que você sentia vai sair, vai se tornar em descanso, paz. Sabe por quê? Porque você agora está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Aquela dificuldade de pregar a palavra, quando você vê, você está falando com ousadia, você vai pensar: rapaz, nem sou eu, é verdade, não é você não, é o Espírito através de você, é Ele fazendo através de você, porque a vontade de Deus é essa, é fazer com que você seja semelhante a Ele. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Fica de pé onde você está, fica de pé.